Gente, aconteceu ontem um negócio que eu espero pare aonde está. O secretário de Estado dos Estados Unidos foi dar um depoimento numa comissão do Congresso americano e perguntado por um deputado se ele considerava, se o governo americano considerava usar uma determinada lei chamada Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, o secretário de Estado americano disse que o governo sim está analisando nesse momento e há uma grande possibilidade de que isso aconteça. Veja, uma autoridade do governo, quando vai ao Congresso falar, não vai lá fazer farol, fazer graçola e tal, mas é um representante político. Marco Rubio é um representante político do governo Trump e ele disse que há a possibilidade de aplicar a lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. Quando a gente olha lei Magnitsky, é tipo Lewandowski, né? Tem um monte de letra, um monte de W, um monte de K, uns negócios assim. Aliás, Magnitsky não tem K. Mas é uma sopa de letras. Magnitsky. O que é isso? É de uma gravidade o que se discutiu nesse breve diálogo entre um deputado americano e o secretário de Estado americano, é de uma gravidade que a gente precisa entender. Claro, gravidade se avançar, gravidade se o governo americano tomar a medida. A medida é administrativa, porque a lei existe desde o governo Barack Obama. O que é essa lei? Olha como ela é grave. Um advogado, auditor ucraniano chamado Sergei Magnitsky, trabalhando numa investigação na Rússia, em 2007, ele investigava denúncias de corrupção de autoridades russas. No curso de uma mega confusão, de um fundo gigante chamado Hermitage, que tinha comprado empresas da extinta União Soviética, Gazprom e outras companhias. Essa empresa, esse fundo foi acusado de uma série de coisas, foi banido, etc. Bom, o Magnitsky foi escalado pelo CEO, cofundador do fundo, o Bill Browder, para investigar o que estava acontecendo. Aí o Magnitsky, auditor, respeitadíssimo, toda a confusão que envolvia empresas na Rússia, ele estava no meio, foi acionado e foi contratado, né? Ele trabalhava nessa investigação. E ele descobriu uma fraude de 230 milhões de dólares envolvendo autoridades russas. Isso foi em 2007. Em vez de investigar as fraudes, o governo russo prendeu o Sergei Magnitsky, botou ele na prisão. Pelas leis russas, ele poderia ficar 1 ano preso sem o processo, que é tempo para chuchu. E quando faltavam alguns dias para o final do prazo, ele morre na cadeia de uma pancreatite. Houve uma investigação internacional. Chegaram a uma lista de 60 pessoas envolvidas nessa história. Autoridades russas, figuras, oficiais, militares, etc. Chegaram à conclusão que ele foi agredido, foi torturado psicologicamente, não recebeu atendimento médico, morreu de pancreatite na cadeia. 37 anos, Sandro. 37 anos. E houve uma reação internacional. O fundador do Hermitage começou uma mobilização e os Estados Unidos aprovaram uma lei no governo Barack Obama, que é a lei Magnitsky. E o que essa lei prevê? Quando encontram figuras que agridem os direitos humanos neste grau, existe uma série de sanções contra as pessoas físicas, não é contra o país, é contra as pessoas físicas. Congelamento de bens e de contas, proibição de entrada nos Estados Unidos, cancelamento de visto, bloqueio de transações comerciais e financeiras,
suspensão de acesso a serviço digital. Não pode usar Gmail, não pode usar Google, não pode usar YouTube, nada. Com sua identificação, naturalmente. É um negócio muito grave, extensível, em alguns casos, à família. Então, quando o Marco Rubio diz que essa lei pode ser aplicada contra o Alexandre de Moraes, ele está colocando a possibilidade de que o Alexandre de Moraes esteja numa gaveta internacional onde estão fraudadores de eleição na Venezuela, onde estão picaretas de Mianmar, onde estão os assassinos do jornalista Khashoggi da Arábia Saudita e onde estão os corruptos russos. É isso. Porque essa lei foi usada contra a Rússia, contra a China, contra a Mianmar, contra a Venezuela, Arábia Saudita. E parou por aí. Aí, numa discussão, numa pergunta em que um deputado que tem ligações com Eduardo Bolsonaro, se reuniu com Eduardo Bolsonaro, pergunta ao secretário de Estado se há a possibilidade de aplicação dessa lei contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, na pessoa física do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, e ele disse que sim, estuda-se, e a aplicação é administrativa, há uma lei, o secretário de Estado, a Secretaria de Estado, a Secretaria de Tesouro resolvem colocar uma pessoa na lista, ela entra na lista, acabou, entra na lista. Cabe um recurso? É um recurso administrativo do sancionado, aquele que sofreu a sanção. Mas não dá para recorrer ao tribunal, não sei das quantas. Não se trata disso, é administrativo. É um poder incrível. Essa lei não é uma lei que existe só nos Estados Unidos. Alguns países adotaram essa lei. Países da União Europeia, Canadá adotou essa lei. Tem um projeto de lei semelhante no Brasil. Por quê? Porque o objetivo é proteção dos direitos humanos. O objetivo é proteger contra vigaristas, criminosos, assassinos, coisas desse padrão. Não é tráfico de drogas, porque tem outra legislação específica, mas é isso. Então, quando o deputado ligado ao Donald Trump faz essa pergunta e afirmando na formulação da pergunta que o Brasil atravessa uma fase de retrocesso nos direitos humanos, diz que o ex-presidente Jair Bolsonaro está prestes a se tornar preso político e surge essa narrativa, como se deve definir esse episódio, porque é evidente que existe um processo iniciado na Procuradoria-Geral da República, uma investigação da Polícia Federal, e esse caso está nas mãos do Alexandre de Moraes. Não confunda com o processo do fim do mundo, onde tudo está lá no Supremo Tribunal Federal. Nós estamos falando do processo contra o Jair Bolsonaro e outros acusados de golpe de Estado. O desfecho a gente não sabe qual é. Nesse caso específico, se isso acontecer, é preciso que se diga que uma lei como essa, ela é um artefato nuclear. Ela é um artefato nuclear, é uma bomba atômica. Para o Brasil, você imagina um ministro da Suprema Corte brasileira proibido, por exemplo, de ter conta num banco que, por acaso, tem associação com um banco americano. A mulher do Alexandre de Moraes é advogada. Pode ser extensível à família. Há casos em que a lei foi aplicada extensível à família. Então, uma advogada não vai poder trabalhar com nada, nenhuma empresa. E a sanção atinge as empresas que se relacionam com aqueles que são alvo da lei. Então, se uma empresa americana ou uma empresa parceira de uma empresa americana contratar os serviços de alguém atingido por essa lei, essa empresa sofre sanção. Então você tem regras de compliance para que as empresas conheçam a lista dos sancionados, como eles chamam, para não ter relação com essas pessoas. Significa que vai acontecer? Significa que o Alexandre de Moraes vai ser atingido por essa lei? Não. Porque ele não é atingido por essa lei com base na declaração do Marco Rubio ao Congresso americano. Mas
Por que o Marco Rubio diria isso? Sim, estamos estudando e há a possibilidade de aplicarmos essa lei. Porque eles estão estudando. Ele não vai lá para mentir, ele vai lá para falar a verdade. Agora, e para que ele faria uma bravata dessa? Ah, estamos estudando para não acontecer nada. Porque se não acontecer nada, não aconteceu nada. E a gente tem que torcer para que não aconteça nada. Porque é um absurdo você misturar o Alexandre de Moraes nesse pacote que envolve assassino de jornalista, que é o caso do Jamal Khashoggi. Então, aqueles acusados do assassinato do jornalista árabe que foi morto em dependências de embaixada árabe, eles estão encaixados nessa lei, como os vigaristas russos responsáveis pela morte do Magnitsky, que dá nome à lei. É algo muito sério que a gente tem que acompanhar e que exige atenção. Vamos acompanhar, vamos olhar. Quer dizer, eu tô aqui trazendo essa história não pelo risco objetivo do episódio que aconteceu ontem, mas pelo risco envolvido numa possível decisão do governo americano, que, vamos combinar, tem tomado decisões as mais variadas e as decisões, em muitos casos, saem pelo poder que o presidente americano tem administrativo, que o presidente brasileiro não tem. Aqui tem que recorrer à medida provisória. O que o presidente americano pode e o presidente brasileiro pode na sua esfera administrativa é impressionante. A gente está vendo como o presidente americano pode tomar decisões administrativas tão poderosas. É o caso dessa lei, que ela já está lá, foi aprovada no Congresso, na gestão de um democrata. O objetivo era a proteção da integridade das pessoas contra a violação dos direitos humanos. Não é uma lei em si, uma lei ruim, né? A lei Magnitsky é ruim. Não, não é ruim. É ruim é você imaginar que um país como a Rússia eliminou um auditor que investigava a corrupção na Rússia. Quer dizer, imagina se isso acontece no Brasil. Começa-se a investigar a corrupção e os investigadores começam a ser presos e mortos na cadeia. Morrem na cadeia sem atendimento médico, largados, apodrecendo na cadeia. É um negócio complicado. E o assunto é delicado porque existem várias críticas que a gente pode fazer à condução no Supremo Tribunal Federal de processos sob o comando de Alexandre de Moraes. Por exemplo, a gente pode criticar o tamanho das penas adotadas envolvendo algumas figuras do 8 de janeiro. Mas nada do que o Alexandre de Moraes fez, absolutamente nada do que o Alexandre de Moraes fez, deixou de ser referendado pelos outros 10 ministros da Suprema Corte Brasileira. Então, na medida em que o governo americano, perguntado sobre a possibilidade de adoção da lei contra um integrante da Suprema Corte Brasileira, estão pegando a parte pelo todo e vamos eleger um inimigo dos Estados Unidos, o Alexandre de Moraes, e os outros 10, né? Pega as votações. Eventualmente, pode ter um juiz, um ministro da Suprema Corte Brasileira que votou diferente do Alexandre de Moraes, mas de uma forma geral, o Alexandre de Moraes tem sido uma voz que encontra eco dentro da Suprema Corte. Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e outros ministros, Cristiano Zanin, votando com o Alexandre de Moraes. Então, se houve um excesso de pena, por exemplo, contra a Débora, a cabeleireira do batom, da estátua, foi um excesso da Suprema Corte Brasileira, não um excesso do Alexandre de Moraes. Porque, do contrário, todos teriam formado a maioria para derrubar a punição que o Alexandre de Moraes aplicou num primeiro momento, referendada por todos. Então, vamos acompanhar essa história. É uma história que pode ser grave se tornar real, mas a simples discussão mostra que tem um ruído que pode ser desmontado diplomaticamente. A aplicação da lei não impede antes o direito, entre aspas, de defesa, mas é um negócio administrativo, então não tem muita regra.
cabe ali, dá para explicar. Agora, dizer que aqui o que acontece é rigorosamente o que acontece na Rússia, na Nicarágua, onde houve aplicação da lei, Venezuela, a Arábia Saudita e China, é um exagero absurdo, né? Absurdo. Agora, se isso acontecer, a gente tem um grande problema, porque o Brasil até esse momento vem sendo, ainda que atingido por sanções, né, pelas tarifas e tal, não é o alvo predileto do Donald Trump. O alvo predileto do Donald Trump é a China. Não há um problema envolvendo o Brasil. Agora, na medida em que uma autoridade brasileira possa vir a ser enquadrada numa lei como essa, qual é o papel do Estado brasileiro? De alguma forma, não pode simplesmente ficar em silêncio, né? Ainda que não seja um ataque a uma instituição, mas a um representante de uma instituição diante de um argumento que tem que ser questionado. Se não vigora no Brasil o Estado Democrático de Direito, o Brasil vai aceitar essa ideia com todos os detalhes e delicadezas dessa história, porque o governo brasileiro é um governo de oposição, né, ao Jair Bolsonaro. Quer dizer, na medida em que o governo se manifesta em favor do Alexandre de Moraes, sendo que o Alexandre de Moraes está julgando, assim como o Supremo, o Jair Bolsonaro, cria-se aquele caldo de cultura muito adequado para as redes sociais ficarem enlouquecidas. Olha só, olha o que está acontecendo. Então, não podemos transformar essa história numa novela gigantesca, quer dizer, o Brasil está na iminência de entrar numa lista pavorosa. Não. Mas isso foi discutido ontem no Congresso americano, não foi discutido num Congresso de um país de segunda classe, com perdão da expressão, países que não têm relevância, né? Mas não, as empresas americanas estão em toda parte. O cartão de crédito de uma empresa americana está em toda parte. As sanções podem ser gravíssimas, né? Então é algo que a gente tem que olhar com o devido cuidado. Eu iluminei aqui só porque é um assunto que realmente foi discutido ontem num fórum que é monitorado por todo o mundo. A gente não podia deixar de trazer essa história aqui. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.